Olá! Essa é a 7ª aula da série sobre VNI. Se você não assistiu às outras aulas, eu recomendo fortemente que você comece para poder entender a sequência dessas aulas. Então vamos à aula. Agora que você já está ficando expert no conhecimento sobre o uso da VNI, vamos ao vídeo onde resumimos como deverá ser a escolha das máscaras e das pressões dependendo da doença apresentada pelo paciente. Vamos lá? Se nós estivermos diante de um paciente e, ao avaliá-lo, nós nos depararmos com uma frequência respiratória acima de 25 incursões por minuto, sinais de esforço respiratório e ou condições como um pH baixo, variando entre 7,25 e 7,35, saturação de oxigênio abaixo de 90% e necessidade de uma FiO2 acima de 30%, nós devemos pensar: esse paciente apresenta alguma contraindicação à VNI? Só para nós lembrarmos rapidamente, aqui ao lado estão listadas algumas dessas contraindicações. Se a nossa resposta for positiva, então nós devemos considerar imediatamente a intubação. Se ao contrário disso, esse paciente não apresentar contraindicações ao uso da VNI, nós devemos avaliar diante de que situação nós estamos e, dependendo do diagnóstico deste paciente, nós podemos ajustar o tipo de máscara, o modo de ventilação e as pressões em que a gente vai poder usar. Como, por exemplo, nos casos de DPOC agudizado, nós daremos prioridade a uma máscara nasal ou facial. Podemos usar o ventilador em modo de pressão de suporte, variando num volume corrente entre 6 e 8 ml por quilo, com uma PIP de 6 centímetros de água. Se nós estivermos diante de uma situação de edema agudo de pulmão, nós podemos usar o modo CPAP, com uma pressão de 10 centímetros de água, ou o modo de pressão de suporte, também com volume corrente de 6 a 8 ml por quilo, mas uma PIP um pouquinho mais elevada de 10 centímetros de água. Nessa situação, a máscara também pode ser nasal ou facial. Se nós estamos diante de um caso de uma insuficiência respiratória hipoxêmica, nós podemos fazer uso da máscara nasal ou da facial total, de acordo com o que nós disponibilizarmos no nosso serviço e com a melhor adaptação do paciente. Nessas situações, nós poderemos utilizar o ventilador em modo pressão de suporte, também com volume corrente variando entre 6 e 8 ml por quilo, e uma PIP que deve ser ajustada acima de 8 centímetros de água. Para os pacientes em pós-operatório, especialmente aqueles pós-operatórios de cirurgias próximas à região do diafragma, nós podemos usar o modo CPAP com uma pressão abaixo de 7,5 centímetros de água ou o modo pressão de suporte com a pressão de 15 centímetros de água. E aí a máscara pode ser nasal ou facial. Nós devemos reavaliar esse paciente que nós colocamos na VNI em cerca de 1 a 2 horas. Se nesse tempo esse paciente apresentar uma boa evolução, uma melhora gasométrica e melhora clínica, nós podemos reavaliar a permanência dele no equipamento ou a sua retirada. Se ao contrário disso o paciente apresentar piora do seu estado geral, nós devemos considerar a intubação orotraqueal. Ok? Estamos finalizando agora o nosso módulo de VNI. Agora conta pra gente nos comentários se foi útil para você ou não e se restou alguma dúvida. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Toda semana tem uma atualização quentinha para você. Um abraço e até as próximas aulas.